Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele é um Deus presente, um Deus atuante. Ele é o Deus que edifica em nós a sua vontade. Ele é um Deus que constrói em nós a vida plena, a salvação. E nessa noite eu quero convidar você, nós vamos ler 2 textos bíblicos. O primeiro está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. E depois nós vamos ler um texto em Efésios, capítulo 2. Mas primeiro Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora vai um pouquinho adiante, você vai passar Romanos, vai passar Coríntios, 1ª e 2ª, vai passar Gálatas e vai chegar em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Diz esse texto: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor amado, em nome de Jesus, te pedimos nessa noite, que a Tua palavra seja poderosa, Senhor amado, para sondar o nosso coração, para trazer, Senhor, direção para a nossa vida, para revelar o Teu querer, o Teu propósito, para colocar em nós a semente da salvação. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e seja a voz do Teu Espírito quem nos ministre nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, como disse o Flávio aqui, a gente está nesse caminho de iniciar uma construção, né? A construção do nosso prédio de educação, com salas e facilidades para a gente poder cumprir a missão que Deus tem nos dado. E é interessante quando nós podemos verificar a história da igreja, quando a gente faz um mergulho na compreensão daquilo que os cristãos de pelo menos 2000 anos, de como que esses cristãos expressaram a sua fé por meio de construções. Existe uma riqueza muito grande na expressão da espiritualidade por meio do resultado das obras das mãos daqueles que construíram lugares de adoração. É muito interessante como, às vezes, a gente perde um pouco, e talvez muito, desse cuidado nessa arquitetura sagrada, nessa arquitetura que sinaliza a transformação dos ambientes comuns em lugares que sinalizam algo muito maior, muito mais sublime, muito mais profundo, muito mais duradouro.
eterno. Ainda que as nossas construções sejam passageiras, ainda que muitas das construções que nós já fizemos para dizer que a presença de Deus era sinalizada nesse ou naquele lugar, talvez tenham se transformado em lugares de idolatria, por achar que a construção em si tivesse algum valor mágico, ou algum valor místico. Mesmo que haja esse perigo, sinalizar a presença de Deus numa arquitetura da salvação, numa arquitetura que demonstra a presença de Deus, é algo que deve ser desejado e que eu gostaria que você pudesse ter a atenção para aquilo que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. As construções que sinalizam a presença de Deus, elas estão presentes no texto bíblico desde o Antigo Testamento. E nós podemos lembrar de sinalizações que o povo de Deus fazia, como os altares dedicados ao Senhor, e que no meio do nada algumas pedras eram juntadas, e ali então havia uma dedicação daquele espaço a Deus. Talvez uma das experiências marcantes é quando Jacó, em fuga, ele tem um sonho no meio da noite, e naquele lugar Deus se revela a ele, não é, o famoso sonho de Jacó, quando uma escada descia do céu, anjos subiam e desciam, e ali naquele lugar Deus se mostra a Jacó e diz: eu vou cumprir na tua vida a promessa que eu fiz ao teu pai, e você será bênção a todas as famílias da terra. Quando ele acorda, ele diz: como esse lugar é tremendo, é temível, é terrível, um lugar onde a presença de Deus se manifesta. E além dele ter pegado algumas pedras e erguido um altar, ele muda o nome daquele lugar e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Betel, a palavra Betel do hebraico, não é? É uma junção de casa e Deus, casa de Deus. Existem muitas outras situações onde lugares são marcados com marcos, com marcações, com sinalizações da presença de Deus. O cristianismo, depois de Jesus Cristo, vai tentar buscar essa sinalização a partir de um símbolo que se tornou, de fato, o grande marco da nossa fé, a cruz. Que lá no Gólgota, no Morro da Caveira, sinalizou o momento do último sacrifício em favor de nós, a libertação dos pecados, a libertação do poder do pecado sobre nós em Jesus Cristo, a última vítima a ser colocada no altar do sacrifício, para que pela fé nós pudéssemos e continuamos podendo, acessar o plano de Deus de libertação, de transformação, de resgate. E assim as catedrais foram sendo construídas e as igrejas foram tendo ornamentações que traziam a história da Bíblia e traziam momentos importantes para a fé. Hoje nós temos paredes, não é, o mais vazias possíveis, para que a nossa atenção, que bom que fosse, sempre estivesse na palavra. Numa das catedrais mais imponentes que existem hoje, a Catedral de Milão, existem 3 portas de entrada. E você sabe que essa repetição de 3 é importante na história do cristianismo, porque é a simbolização da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Numa das portas há uma coroa de rosas esculpida na pedra, e debaixo dela uma legenda: tudo que agrada dura apenas um momento. Tudo que agrada dura apenas um momento.
Na outra porta, uma cruz esculpida na pedra e debaixo uma frase que diz: tudo o que nos incomoda. A primeira é tudo o que nos agrada. Tudo o que nos incomoda é apenas por um momento. E a grande porta principal, com portas de bronze gigantescas, que dão acesso ao corredor principal que vai direto à cruz, tem apenas uma frase dizendo: só é importante o que é eterno. Só é importante o que é eterno. Eu já disse aqui que nós podemos fazer um investimento na eternidade. Nesse mês de julho eu preguei sobre isso. E que nós podemos e vivemos numa dupla dimensão, investindo na eternidade, sabendo que a vida eterna é uma experiência com Jesus Cristo que nos transforma, mas também agindo na urgência do tempo finito de vida que nós temos. Nós vivemos numa dupla dimensão de tempo, na urgência das decisões, das escolhas, da busca por significado, por sentido, por propósito, e na dimensão da eternidade. Eternidade da qual nós temos a promessa de estar diante de Jesus Cristo. A palavra é muito clara e nós lemos aqui em Efésios que nós somos como edifício bem ajustado que cresce para santuário dedicado ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele usa algumas metáforas para explicar a nossa experiência de relacionamento com Deus. Uma delas é a experiência do corpo, não é? Que se desenvolve da maturidade de bebês até adultos perfeitos. E essa é a metáfora da construção, do edifício construído, da obra que é pouco a pouco desenvolvida, com planejamento, com intenção, com propósito. Deus é um Deus construtor. Bom, é só você ler Gênesis 1, como passo a passo ele vai colocando as peças da criação no seu devido lugar, coroando toda a criação com você e comigo, com o homem e a mulher. Maravilhoso quando, depois de ter libertado o seu povo do Egito, ele ordena a construção do tabernáculo no deserto, o lugar onde Deus, a presença de Deus, se manifestava por meio de Moisés, Arão, os levitas, os servidores do tabernáculo. A ideia da companhia, da permanência de Deus, junto com o povo, na caminhada até a terra prometida. Numa dessas quarta-feiras desse mês, a oração de Moisés, ela nos revela esse pedido claro de Moisés, quando depois do Sinai, Moisés diz assim: Senhor, não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. Ele tinha prometido ir para a terra prometida mesmo. Ele tinha a promessa de Deus muito clara: eu vou lhe dar uma terra que mana leite e mel. Mas não interessava a terra prometida para Moisés. O que interessava era a presença de Deus. E ele ora: Senhor, não me faças subir desse lugar, se a tua presença não for comigo. Se a tua presença não nos acompanhar,
se nós não tivermos o privilégio de caminhar passo a passo com a Tua presença, eu nem quero sair desse lugar, não me importa se eu vou para o paraíso, não me importa se eu vou para a terra prometida, nós estamos aqui para caminhar com o Senhor. Caminhada que o Senhor já nos fez, desde o Egito, passando pelo mar vermelho aberto, passando pelo deserto até o Sinai, encontrando a Tua presença, o Senhor vai continuar conosco? E Deus fala, claro que eu vou. E aí, o tabernáculo significa uma construção de um espaço separado, onde toda a manifestação da glória e da presença de Deus se dava naquele lugar. As orientações para a construção são milimétricas, são orientações com detalhes, com informações. Deus revela então a Moisés a orientação para que um lugar demarcado no tempo e no espaço seja uma pregação, seja uma proclamação da presença constante de Deus dia após dia. É interessante porque quando nós nos reunimos num lugar como esse, eu tenho certeza que você, ali por volta das 6 horas, falou assim, vamos à igreja? Você vai na igreja hoje? Você deve ter perguntado para alguém. Sim, eu vou na igreja. E aí eu te pergunto, o que é a igreja? A igreja ou o templo? O templo é a construção, nós somos a igreja. Nós, o nosso ajuntamento, a congregação, a assembleia, o povo junto. Ajuntamento santo, isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Mas talvez eu gostaria de te provocar ainda mais. De fato, como eu disse, as construções da arquitetura sagrada muitas vezes se tornaram em elementos de substituição do próprio Deus. Então eu vou à construção que é o templo e ali então eu encontro a Deus. Só ali? Não, você encontra a Deus em todo lugar. Não é a construção que traz Deus ou apreende Deus. É o nosso ajuntamento. Como diz a palavra, se 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. E a minha provocação é se você é fiel à igreja ou se você é fiel ao Deus da igreja. Se a tua experiência nessa arquitetura de um lugar demarcado no tempo e no espaço, que nos ajunta para que a palavra do Senhor seja proclamada como alimento para o Espírito, como ajuntamento que faz com que nós possamos motivar um ao outro ao seguir a Jesus. Quanto dessa arquitetura, desse lugar separado, dessa igreja que está dentro do templo, que busca o Senhor da igreja, como isso toca o teu coração? Eu acredito plenamente que quando nós dizemos, vamos à igreja, ou como diz Davi nos Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De fato, uma alegria surge em nós, uma expectativa, porque a gente não está vindo em qualquer prédio, a gente não está vindo em qualquer lugar, nós não estamos nos ajuntando simplesmente para ficarmos sentados por algum tempo, nós estamos aqui para experimentar, da mesma forma que Jacó naquela noite, experimentar a presença poderosa da revelação do poder de Deus na nossa vida. Quando você vem à igreja, que você não deseje nada além disso. Que você não espere nada menos do que isso.
que ao entrar pelas portas com outros concidadãos, olha só que termo maravilhoso que Paulo usa, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, gente perdida, mas nós somos concidadãos dos santos, somos família de Deus. A experiência da igreja, a experiência de nos reunirmos debaixo desse lugar, que nos coloca a dimensão da urgência de tomarmos decisão de estar mais próximos do Senhor, que nos coloca a dimensão da eternidade, que é o tempo onde nós passaremos na presença de Deus, nos desperta o que nós temos de melhor e nos trata no que nós temos de pior. Interessante, o texto de Atos, capítulo 4, versículo 31, vem relatando antes do versículo 31, capítulo 4, vem relatando uma experiência terrível de ameaça aos discípulos. E quando eles se juntam e testemunham a libertação que Deus estava proporcionando a eles, eles oram, e oram dizendo: Senhor, nós não queremos ficar preocupados com a ameaça de seja lá quem for, mas concede-nos que nós possamos proclamar a Tua palavra com ousadia. E aí diz o texto que nós lemos, então eles foram cheios do Espírito Santo, o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo. Da mesma forma que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando eles estavam no cenáculo orando, esperando a promessa que Jesus tinha dado a eles. Vocês serão cheios do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, novamente, o lugar treme, o lugar estremece, e eles são cheios do Espírito Santo. É interessante porque eu fiquei pensando nessa ideia, não é, da construção tremer. Não é um sinal muito bom, né? Os engenheiros e arquitetos aqui presentes, né, vão pensar: nossa, uma construção tremer não é muito boa o sinal disso, né? Ok, mas é exatamente essa a ideia. Nós precisamos ser estremecidos pela presença de Deus. Nós precisamos ser chacoalhados pelo mover da presença do Espírito Santo no nosso coração. Nós precisamos chegar com todas as expectativas para nesse lugar, nesse ajuntamento, nessa comunidade, nessa igreja que se forma com a nossa presença e o nosso desejo de encontrar o Senhor, a nossa expectativa seja encontrar a esse Deus que se revela pessoalmente a cada um de nós. E quando acontecer essa revelação, nós vamos estremecer. Os nossos joelhos vão tremer, os nossos joelhos vão enfraquecer, e nós vamos estar na presença do Deus maravilhoso, que fala o mais profundo daquilo que nós somos, muito além das poucas e insuficientes palavras do pregador. A palavra do Senhor vai fazer eco no teu coração, de uma tal forma que você vai ser transformado para a eternidade. Essa é a nossa urgência. Essa é a nossa urgência. A manifestação do poder de Deus em nós. Diz o apóstolo Paulo, para que nós sejamos edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, que nos indicam Jesus Cristo, a pedra angular, a referência, o fundamento, o propósito, a direção, a clareza do sentido da vida, da existência. É interessante, nós temos uma tradição, a nossa tradição metodista, ela nasce exatamente de um encontro maravilhoso como esse.
de um momento onde intelectuais da universidade, onde alunos da universidade encontram um momento da presença de Deus que mostram que a graça, que Jesus Cristo, que a cruz, que a salvação, ela transforma a vida por completo. Ela dá sentido, significado e propósito. E aí, John Wesley, Carlos Wesley e os seus companheiros, ainda estudantes da Universidade de Oxford, eles têm uma experiência de uma renovação. Eles eram muito crentes, eles eram muito fiéis, eles jejuavam 3 vezes por semana, eles oravam todos os dias, eles liam a Bíblia todos os dias, eles faziam campanhas, já lá nos 1700, nos anos 1700, eles faziam campanhas não faziam campanha do agasalho, mas faziam campanha do carvão para aquecer o frio dos pobres. Eles eram extremamente metódicos, e daí vem o nome metodista, extremamente metódicos em buscar construir o seu próprio edifício de salvação, de construir a sua própria salvação, de edificar a sua própria experiência com Deus, mas isso se tornou insuficiente, isso se revelou insuficiente, e talvez eu e você estejamos num momento em que nós percebemos, ou vamos perceber a insuficiência do nosso relacionamento com Deus ainda, porque nós estamos tentando ou evitando a presença de Deus. E aí, quando eles têm essa experiência, começa um movimento, que aí se chamou Movimento Metodista, lá por volta de 1739, e que vem até hoje, foi um movimento de avivamento que transformou a vida de muitas pessoas e inspirou muitos outros movimentos. E aí uma vez perguntaram para Wesley, para que o metodismo? Ou o que é o metodismo? Ou para que serve esse movimento metodista? E a resposta de Wesley foi muito singela, de alguém que de fato entendeu a grandiosidade da vontade de Deus. Ele respondeu: o nosso propósito é reformar a nação. Coisa simples, não é? Reformar a nação. Uma pessoa, 2 pessoas, um grupo de jovens. Reformar a nação, em particular a igreja. E espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. Jesus amado. Como gente crente fica doida, né? Como pessoas que entendem o mover de Deus perdem o medo da grandiosidade da ação do poder de Deus. E a gente para de olhar para as nossas mazelas e mesquinhezas. E a gente consegue enxergar o próprio agir e mover de Deus sobre toda a terra. E eles disseram: nós queremos reformar a nação, em particular a igreja, porque precisava sim de reforma a igreja, que precisa sim de reforma na igreja. E é interessante que reforma se faz em edifício, não é? Em construção. E espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. Interessante. Nessa noite, entendendo que há uma construção de Deus acontecendo ou para acontecer em nós, como um edifício bem ajustado, Efésios 2:21, que cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que essa palavra tenha um alcance na tua percepção daquilo que você tem vivido. Esse mês de julho nós temos buscado meditar sobre
atitudes, sobre práticas, sobre ações que nós podemos ter para vivenciar a plenitude da presença de Deus na nossa vida. Nada melhor do que a metáfora de Paulo de que nós somos uma construção de Deus. Tem aquela plaquinha diante de nós, em construção. Ainda não estamos finalizados. Nós estamos em processo. Nós estamos no caminho. Nós estamos em direção. Nós estamos pouco a pouco sendo transformados. E essa imagem, santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus no Espírito. Essa dimensão precisa, de alguma forma, impactar o modo como eu vivo, como eu penso, como eu decido, como eu faço as minhas escolhas, como eu estabeleço os meus propósitos, como eu vivo, ou então eu sou inspirado pelos sonhos na minha vida. Uma construção de um viver com propósito. Nós temos uma herança de uma visão de transformação, uma arquitetura de transformação. É interessante que os metodistas, lá do início dos 1700, especialmente em Londres, as igrejas que eram construídas, elas eram construídas em forma de octógono, de 8 lados. Para quê? Especialmente para que as pessoas pudessem se olhar face a face. Para que as pessoas pudessem se enxergar. Porque dizia Wesley que não existe cristianismo solitário. O cristianismo é uma religião social, porque nós nos encontramos, porque nós nos enxergamos, porque nós devemos nos ver uns aos outros. Assim como Deus nos viu, nos enxergou e mandou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, nós devemos enxergar os nossos irmãos e irmãs. E nós estamos em construção, para viver um grande propósito do mover do Senhor. E eu quero te convidar a sonhar alto. Eu quero te convidar a ter a expectativa de encontrar a presença de Deus nesse lugar, e que o Senhor possa te dar sonhos que vão além de toda a compreensão. Se a gente pega e vê toda essa revelação de Deus estabelecendo o propósito sobre as nossas vidas, a gente ouve, por exemplo, o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele diz: vocês vão ser capacitados pelo Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, o lugar que eles conheciam, a Judéia, que era a região em torno de Jerusalém, Samaria, que já era um pouco mais distante, e até os confins da terra. Onde são os confins da terra? Não tenho a menor ideia de onde seja. E eles menos ainda. Como é que nós podemos ser capazes de sermos desafiados e aceitarmos desafios de sonhos que vão além do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto? Talvez você possa pensar, mas o que será isso? Bom, não sei. Qual é um grande sonho para a sua vida? Talvez viver um relacionamento em família, talvez viver um relacionamento como casal, curado, transformado pelo poder de Deus, talvez viver uma experiência de pelo menos um dia ou uma semana de paz de espírito. Talvez pensar em testemunhar Jesus Cristo até os confins da terra seja mais fácil do que imaginar uma vida onde o coração está pacificado com a presença de Deus. Talvez esse seja um grande sonho na sua vida. Talvez o grande sonho seja perdoar e ser perdoado. Seja qual for o sonho, sonhe alto, busque o Senhor e diga: Pai, eu quero ser edificado na direção do teu propósito. Talvez nós precisemos entender a grandeza dessa palavra que transforma a nossa identidade. O apóstolo Paulo diz: olha só, nós estamos
sendo edificados como edifício bem ajustado, como santuário dedicado ao Senhor. Talvez esse propósito ousado de se imaginar digno de ser amado por Deus, seja a transformação que vai edificar uma vida completamente diferente para você. Como é fácil encontrar pessoas completamente quebradas, que se sentem indignas, que se sentem completamente incapazes de vivenciar a presença do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Pessoas que foram maltratadas pela vida, pessoas que foram quase que mortas em plena vida. E o apóstolo Paulo diz assim: Deus, por meio do Espírito, está edificando em você um santuário dedicado a Deus, a presença do próprio Deus na tua vida. Se isso não é muito, lembra de João dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho. Deus amou você de tal maneira que Jesus Cristo veio para morrer em teu lugar, e te libertar, e te salvar do poder do pecado e da morte. Talvez nós precisemos mesmo entender essa edificação feita em nós, para que Deus habite em nós, e nós sejamos então um marco nesse mundo. Nós sejamos então uma referência nessa cidade. Nós sejamos então uma manifestação do poder de Deus para a nossa família. Nós sejamos transformados de uma tal forma, sejamos impactados de uma tal forma, sejamos redimidos de uma tal forma, sejamos curados de uma tal forma, que a paz que excede todo o entendimento e vem de Deus, habite o nosso coração. Que o amor de Deus mostre e fique claro de uma vez por todas para você e para mim, que o amor de Deus se revelou e já foi derramado sobre a sua vida, e que eu e você, de fato, mesmo sendo indignos, recebemos de graça o amor de Deus. Eu já disse isso aqui, e eu vou repetir mais uma vez. Não há nada que você faça para aumentar o amor de Deus por você. E também não há absolutamente nada que eu e você façamos que diminua o amor de Deus por você e por mim. O amor de Deus já foi concedido para você e por mim. O amor de Deus já foi doado. O amor de Deus já foi oferecido. Deus te ama. E você não pode fazer nada a respeito, a não ser deixar com que você seja edificado casa espiritual, para que você seja edificado santuário para a habitação do próprio Deus. Se há algo que eu oro por você, para a sua experiência de vida, é para que haja essa arquitetura, essa engenharia, essa construção da presença do poder de Deus transformadora na tua vida, e você seja então, talvez reformado pelo poder de Deus, talvez construído do zero, onde a fundação tem que ser feita, não é? Todas as etapas de não é, terraplanagem e tal. Eu não sou engenheiro, mas, né, Flávio? Temos vários aqui, né? Maíro, Marcelo, Mônica, Marissa, todo o Eduardo. Tem um monte de gente que está criticando aqui a minha receita de construção, né? Mas faz a terraplanagem, né? Cavoca para fazer a fundação,
e aí estabelece esse edifício que cresce, e assim a nossa vida é transformada. Eu oro para que a plenitude da construção que Deus quer fazer na tua vida, que a plenitude da presença de Deus no teu coração, como santuário preparado para a presença plena de Deus, que te cura, que te salva, que te perdoa, que te ama plenamente, que essa construção te dê uma experiência, como diz o apóstolo Paulo, de um edifício ajustado, muito bem edificado, com referência em Jesus Cristo. A minha oração é para que você e eu possamos descobrir esse momento, onde Jesus Cristo, de fato, é o nosso fundamento, a nossa pedra angular, a nossa referência, e a nossa vida é alcançada lá no fundo e transformada por completo em nome de Jesus. Como dizem as frases que eu li para você no início, tudo o que agrada dura apenas um momento. Tudo o que incomoda é apenas por um momento. Só é importante o que é eterno. Que a plenitude de Deus te leve por esse caminho eterno, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar com você, nessa noite onde nós, pela fé, de um modo profético, de um modo ousado, nós batizamos uma criança, que nós queremos ver aceitando e confirmando a sua fé em Jesus Cristo, quando ela tiver consciência. Pela fé, nós vamos ser exemplos para que se construa no coração e na vida dela essa fé, esse exemplo, essa vida em Jesus Cristo. Se você precisa de uma reforma no coração, se você precisa de uma construção nova, do zero, começando agora, onde Jesus Cristo é Senhor e Salvador, onde Ele cura todas as mazelas, todas as mágoas, toda a dor, todo o sofrimento, toda a vergonha, toda a culpa. Ora ao Senhor agora e fala: Pai, eu preciso disso em nome de Jesus. Pai, eu quero isso em nome de Jesus. Senhor, age na minha vida dessa forma. Edifica em mim, Senhor, santuário para a presença do próprio Deus. Ora ao Senhor, busca ao Senhor agora. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero, em nome de Jesus, clamar pela tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Ouve, Senhor, as nossas orações. Senhor amado, ouve, Pai amado, o nosso clamor. Nós queremos buscar, Senhor, a Tua presença. Nós queremos, Senhor, entender o Teu propósito para as nossas vidas. Nós queremos sonhar alto, mesmo, Senhor, que sejam sonhos de situações que dizem respeito à nossa vida. Nós queremos nos dispor diante da Tua presença, para entender os Teus propósitos para nós. Senhor, visita-nos nessa noite, visita o nosso coração, visita, Senhor, aquelas áreas onde, Senhor, há situações, memórias, experiências escondidas, maquiadas de nós mesmos, porque nós temos medo, porque nós temos vergonha, porque nós sentimos culpa. Em nome de Jesus, revela o Teu amor nessa noite, em nosso coração, em nossa vida. Fala, Senhor, ao Teu filho e filha nessa hora, em nome de Jesus. E, Pai, trata de nós, cura no Senhor, edifica no Senhor, transforma no Senhor. Em nome de Jesus, revela o Teu amor e a Tua presença e o Teu plano maravilhoso sobre as nossas vidas. Revela a Tua compaixão e misericórdia sobre nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita-nos com o Teu poder, Pai. Edifica em nós, Senhor, o Teu Espírito.